Depois é bom você mandar o link para eu compartilhar. Quer que eu te mande agora? Mas a gente vai gravar. Vai ficar ao vivo e vai ficar gravado. Isso. Para poder aumentar a visualização, eu mando botar no meu Instagram e tal. Show de bola. Na hora você dá o legal para mim aqui. Thiago Soares. Fala, galera! Muito bom estarmos juntos novamente para discutirmos exercício, ciência e saúde. Obviamente, tudo à luz das evidências científicas. É um prazer estar com você e é um prazer estar aqui com meu grande parceiro de podcast de vida, meu irmão Tiagão. Ô, gente, prazer aqui estar novamente com vocês. Hoje, assim, tão especial quanto foi da última vez e será das próximas. Mas hoje a gente recebe uma visita de, eu vou dizer, um grande amigo, né? Amigo de décadas, né? Pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, que participou da minha formação, né? Que hoje veio aqui a brilhantar essa nossa conversa. Vamos falar de um tema que tem relevância do ponto de vista de ser ciência, mas tem também um apelo de atingir todas as pessoas de forma geral como uma coisa de utilidade pública. E Alisson fala muito bem sobre a parte técnica, e esse alcance ele vai fazer desse bate-papo algo que vai nos trazer, primeiro, o conceito de saúde. Falar de saúde é sempre interessante, e é um grande prazer receber essa pessoa tão especial e que vai aqui compartilhar com a gente um pouco do conhecimento que ele tem. Dr. Alisson, por favor, se apresente, meu amigo. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Agradecer aqui ao convite aí de Thiago Melo, Tiagão, aqui presente. Espero poder contribuir aqui com um pouquinho do nosso conhecimento. Pessoal, eu sou médico já há 26 anos. Eu sou cirurgião geral, sou especialista também em medicina crítica e também em terapia nutricional. Eu acho que o médico que tem o conhecimento de nutrição, de nutrologia, ele é um médico que vai ter uma abordagem um pouco diferenciada. Ele vai pensar não apenas nas drogas medicamentosas, não apenas, né, no estilo de vida, mas ele vai pensar também na fisiologia dos nutrientes, que faz toda a diferença. Perfeito. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alisson, Dr. Alisson, que tem um vasto conhecimento aí na área da obesidade, do tratamento em si, do manejo das estratégias em si, tudo baseado, né, em evidências de alta qualidade. A gente agradece, Alisson, por estar aqui conosco. E eu quero começar esse bate-papo, Dr. Alisson, com a seguinte pergunta. Uma pergunta, inclusive, que tem sido replicada em muitos canais de comunicação. Obesidade é doença ou não é doença? Como é que funciona isso aí? É interessante essa pergunta, Tiago, porque vamos fazer uma visão um pouco retrospectiva. Por exemplo, vamos pensar aqui no paciente com diabetes tipo 2. Esse paciente, antigamente, ele era visto como um paciente que ele comia muito doce, né? Que ele não fazia atividade física, terminava, né, desenvolvendo o diabetes. Então, ele pensava-se que ele é um cara meio descuidado, né? A mesma coisa o paciente com hipertensão. Então, é um paciente sedentário, muitas vezes, né, ele não se cuidava, não dormia bem e desenvolvia hipertensão. Então, tinha essa ideia de ser de pessoas que não tinham um cuidado consigo mesmo, né? E esse conceito de falta, talvez, entre aspas, de um cuidado, foi modificando ao longo dos anos, das décadas, e nós, da comunidade médica, passamos a reconhecer a diabetes tipo 2 como uma doença, né? E hoje ela é tratada de forma farmacológica e não farmacológica, assim como a hipertensão. Então, são doenças muitas vezes crônicas, que nós tratamos de forma farmacológica ou não farmacológica, e hoje faz parte do normal, do usual da medicina. E aí, nesse ínterim, a obesidade se enquadra como uma doença, né? Assim como o diabetes tipo 2 e a hipertensão, requerendo, obviamente, um manejo do ponto de vista médico específico, com estratégias que sejam bem definidas e comprovadas cientificamente.
Perfeito. O que eu queria é apenas deixar claro que muitas vezes a gente vê a pessoa que sofre de obesidade como muitas vezes uma pessoa que tem uma falta de esforço para se cuidar, que não é verdade, entendeu? Então é bom deixar claro isso aqui. A pessoa que sofre de obesidade não é porque ela não tem força de conseguir fazer uma dieta, de fazer uma atividade física, que não consegue se controlar para se alimentar ou de comer um fast food. Não, é diferente. Eu espero poder, durante esse momento aqui, poder explicar um pouco mais sobre isso, mas é importante dizer. Então, desde 2013, a OMS já considerou a obesidade como uma doença. E eu faço parte de uma associação, que é a Associação de Medicina da Obesidade, que ela caracteriza, conceitua a obesidade como uma doença crônica, persistente, recidivante, mas tratável, e neurocomportamental. Então, ela é crônica por quê? Porque ela não é aguda, então é uma doença que tende a persistir, né? Ela é persistência, se não for cuidada, a tendência é também da pessoa ir continuar ganhando peso. É tratável, então é algo positivo. E tem um componente neurocomportamental, entendeu? Que tem que ser, né? Então, na verdade, ela não é apenas uma falta de cuidado, ela é uma doença. E aí, doutor Alisson, aproveitando aí essa multifatoriedade, né, que leva a pessoa a ser obesa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, e a gente conversava aqui antes de começar o nosso bate-papo aqui mais formal, falávamos sobre formação, né, inclusive da formação médica relacionada ao paciente com obesidade, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, considerando essa multifatoriedade, o quão é importante aquela pessoa que padece dessa doença ter um direcionamento, né? E aí eu vou entender o conceito de multi-interdisciplinaridade, mas ter um direcionamento médico e, a partir daí, um direcionamento de todas as equipes tratando essa pessoa. Que aí você foi muito assertivo quando você fala que é tratável. Então, até que prove o contrário, é uma doença, ela onera muito as pessoas do ponto de vista de saúde global, mas é tratável. Mas se a gente torna-se autodidata no controle de tratamento da obesidade, a gente corre sério risco de pegar um caminho errado. E é nesse contexto também que a gente vai discutir o papel das canetas, né, emagrecedoras, mas eu queria nesse momento que você falasse um pouquinho da formação, né, do médico no contexto de conduzir esse paciente, que é um paciente de fato que tende a ter comorbidades, tende a morrer mais, a gente sabe disso, né? Paciente, porque o obeso ele não é somente obeso, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falava há pouco até com mais propriedade sobre essa questão da formação e o direcionamento desse paciente. Interessante, Tiagão, você falar da multifatoriedade, que eu terminei esquecendo de falar, que é a única palavra que falta do conceito da Organização de Medicina da Obesidade, que ela é multifatorial. Então, você tem fatores, por exemplo, genéticos, perfeito, monogênicos, que são bem raros, e os poligênicos são mais comuns, né? E os fatores epigenéticos, fatores ambientais. E aí você tem uma cascata de fatores, né? E a gente não vai aqui aprofundar muito nesse tema, mas assim, a ideia é que a obesidade ela está relacionada a vários fatores, várias causas possíveis. E cada causa ela tem um mecanismo e também você tem uma forma de se dedicar. Então, quando você fala como é que o médico deve enxergar o paciente, ele deve enxergar como um paciente que vai precisar de um cuidado multidisciplinar, né? Ele vai precisar de um cuidado com a alimentação. Então, a gente vai precisar de um profissional que se dedique à alimentação. Vai precisar de um cuidado da parte do exercício físico. Muitas vezes ele está sedentário ou ele está fazendo exercício físico irregular e precisa desse suporte. Existe uma coisa bem interessante hoje, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, ela é ressignificar muitos dos comportamentos e hábitos que ele tem. Então, isso é uma coisa importantíssima, a terapia comportamental, para que ele comece ali a mudar aqueles hábitos dele, né, para que não seja terminou o tratamento, voltou aos hábitos antigos. Perfeito. E aí fica aquele efeito sanfona. A psicologia em si, então assim, o lidar do sono, a higiene do sono, então são muitas coisas aí
que estão envolvidas na condução do paciente que sofre de obesidade. Eu também queria deixar isso claro aqui para nossa comunidade aqui entender como se dirigir a um paciente que sofre de obesidade, né, para não estigmatizar e isso dificultar que aquele paciente ali, primeiro que ele sofra, né, e segundo que ele procure o tratamento, que é, por exemplo, um paciente que tem câncer. A gente não chama de paciente canceroso. Um paciente, esse é um fato. Um paciente que tem diabetes. Antigamente a gente falava paciente diabético, não, paciente que sofre de diabetes. Então, a mesma coisa, paciente que tem obesidade, vamos chamar paciente que sofre de obesidade, para não estigmatizar, não focar ali na doença, e sim no paciente. Essa questão social, ela tem inclusive um impacto muito grande na vida de quem sofre de obesidade, porque se ele é rotulado, né, a todo lugar que ele vai como sendo uma pessoa obesa, como se, independente de onde ele fosse, ele carregasse aquele, vamos dizer assim, aquele estigma com ele, né? Psicologicamente, obviamente que isso traz para ele um impacto a ponto, por exemplo, a ponto de desmotivá-lo, assim eu poderia dizer, né? Então, essa questão do estigma, ela é fundamental para que a sociedade entenda de uma vez por todas que, a despeito de ser uma pessoa que sofre de obesidade, ele é um indivíduo, ele é um ser humano, como qualquer outra pessoa que sofre de outra doença, né? E, para tanto, ele precisa ter o amparo, o acolhimento social, né? E as pessoas precisam, de fato, cooperar, mesmo que com uma atitude mais educada, uma atitude mais elegante, mais acolhedora para com essas pessoas, porque de fato elas não escolheram se tornar obesas. Isso é um fato. Ao final, eu poderia dizer, doutor Alisson, até me corrija se eu estiver errado, ninguém escolhe se tornar obeso porque quer, né? Por descaso, como você trouxe. Sobretudo considerando que essa condição é uma condição multifatorial que se apoia em muitos pilares, né? Então, por vezes a negligência de um ou outro fator da vida, e eles se somam também a problemas individuais e traumas que as pessoas possam carregar, e isso tudo se soma, e aí, né, a obesidade ela nasce, né, dessa contribuição de diversos elementos. A partir daí, eu queria só fazer mais uma consideração com relação ao fato do manejo da obesidade. Percebam, aí eu gostaria de chamar a atenção de quem está nos ouvindo. Dr. Alisson foi enfático no sentido de dizer que essa é uma condição que nasce a partir do comprometimento, do envolvimento, melhor dizendo, de diversos pilares. Alimentação, uma alimentação mais desregrada, um comportamento mais sedentário, uma falta de uma rotina de atividade física. Portanto, percebam, entendendo que a obesidade ela é cercada de fatores que contribuem para o seu surgimento, não seria algo, vamos dizer assim, difícil de entender que não se trata a obesidade com um medicamento. Não se trata a obesidade com um exercício. Não se trata a obesidade com uma dieta. Se trata a obesidade com uma estratégia. E aí, nós estamos aqui por isso, né? Através desse podcast, para fazer as pessoas tornar-se mais conscientes no sentido de que não se trata a obesidade com uma fórmula mágica, com uma caneta, com uma cápsula, né, com uma orientação mais personalizada de exercício, mas se trata a obesidade com um conjunto de elementos e que precisam ser outrora orientados, prescritos, acompanhados por profissionais que sejam especializados. Perfeito. E na verdade, Tiaguinho, essa sua fala me remete muito a um comportamento que é do ser humano. A gente quer buscar o caminho mais rápido, mais fácil e o pior, aquilo que nos dê o melhor resultado. Então, se você tem uma percepção cronológica de que você vai passar 1, 2, 3 anos para chegar no que você quer do seu shape, não é um mês, 2 meses que você vai ter esse resultado. E essa percepção temporal de pegar o atalho, muitas vezes induz os pacientes a errarem. E esse é uma problemática que a gente queria trazer aqui nessa discussão, né? Quando a gente pensa nas canetas, que é
tema central do nosso bate-papo, e correlaciona isso ao exercício. A gente está falando de um pilar que tem muito bem estruturado sobre evidência, né? Sobre fazer exercício faz bem, fazer exercício aumenta a longevidade, melhora a qualidade de vida das pessoas. E do outro lado a gente tem as canetas emagrecedoras, que de fato são medicações que têm potencialidades muito bem hoje estudadas e validadas. Porém, se você confronta, você querer pegar um caminho mais rápido sobre um viés de você ter resultados muito mais rápidos, talvez você esteja cometendo erro. E aí a gente remete ao que a gente está falando. Precisamos sim ter orientação e ter o direcionamento técnico. E aí eu queria, Alisson, que você falasse um pouquinho sobre a sua prática, né? Em relação à prescrição das canetas, tá bom? Sobre uma prerrogativa inicial mais global de falar um pouquinho de como é que esse paciente chega ao seu consultório. Ele quer resultado imediato, ele está constrangido com um estigma que ele tem e muitas vezes que perpassa por uma discriminação por vezes, ou ele simplesmente busca saúde. Quantos de seus pacientes, talvez em números, você já atendeu muitos pacientes, você não vai conseguir aqui quantificar nem qualificar, mas quantos chegam assim e falam assim, doutor Alisson, eu estou aqui buscando saúde de verdade. Talvez, não sei, eu queria te ouvir, seria a minoria ou não, posso estar errado. A minha prática no consultório, ela começou exatamente com a ideia de prevenção. Perfeito. Então já comecei a falar isso nas redes sociais, que melhor do que vencer uma doença é não ter a doença. A gente prevenir. Existe uma coisa que é detectar precocemente a doença, e outra coisa é não deixar a doença acontecer. Então eu sempre segui essa linha de tentar prevenir a doença, tá certo? Então tem esse viés aí de as pessoas já ouvirem eu falar sobre isso e me procurarem muitas vezes antes da doença acontecer. Mas a obesidade não, é diferente. Na maioria das vezes as pessoas procuram quando elas estão sofrendo da doença. Ou, vamos dizer assim, da pré-doença, que é o sobrepeso, né? Então, a tendência é procurar quando a pessoa percebe que está tendo problemas. Então, até de eu falar sobre a questão de canetas, tratamento, eu acho importante a gente falar aqui, ou desmitificar, ou talvez combater uma ideia que ouvi algum tempo atrás aí, em redes sociais. Hoje em dia, eu vejo mais rede social do que TV. Então é que as pessoas às vezes estavam romantizando a obesidade, entendeu? Falando que não, obesidade, eu sou assim, eu nasci assim, né? Não tenho problema nenhum, eu vou me adequar a viver assim e pronto. E quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Me aceite do jeito que eu sou. Só que a gente como médico, a gente enxerga que a pessoa, ela está doente. Então a gente não vê a obesidade simplesmente como uma questão estética, a gente vê como uma pessoa doente. Eu não sei se a gente vai falar agora sobre os efeitos da obesidade no corpo, mas são bastantes. Então, eu acho que em algum momento a gente vai falar isso. Então, uma pessoa obesa é uma pessoa inflamada, uma pessoa que sofre a sobrecarga de peso. Isso já é um problema, que é a doença da massa de gordura. Então, ela já sofre ali de articulações, né? Pra você ter ideia, cada quilo que você ganha mais de gordura, você sobrecarrega a articulação de joelho em 4 quilos. Entendeu? Então aí termina levando a osteoartrite, osteoartrose depois de um longo tempo. Então a pessoa que tem obesidade, ela pode sofrer de apneia do sono. A circunferência do pescoço ela é maior. Isso pesa quando está dormindo. A apneia do sono, você tem a baixa da oxigenação. Isso gera efeitos negativos no corpo, que vai causar várias doenças, inclusive infarto, aumenta a chance de infarto. Então, sobrecarrega a função respiratória. Tem obeso que sofre de uma síndrome de hipopneia do obeso. Então ela faz hipoxemia, né, faz retenção de gás carbônico. Então, várias doenças, a parte abdominal, a gordura infiltra o fígado, você tem a esteatose hepática, infiltra a medula óssea, dando alterações do sistema imunológico. Então, aumenta a resistência à ação insulínica, né, diabetes, etc. Tudo isso aí que eu falei foi a questão apenas da massa de gordura. Aí você está comentando que é a parte metabólica, que é a doença da massa de gordura doente. Que a gordura ela pode ser sadia ou pode ser uma gordura doente. E quando a célula de gordura começa a ficar doente, ela começa a aumentar de tamanho, você tem a ideia, uma célula de gordura tem ali 200, 300 mitocôndrias, branca, a gordura branca. A gordura marrom é a gordura boa, que é a gordura termogênica, que é o recém-nascido nasce com bastante gordura.
ela tem ali até 5 mil mitocôndrias. O músculo cardíaco no coração vai para 8 mil mitocôndrias. Então, a casa é uma célula que tem bastante energia. A gordura branca, não. 300 mitocôndrias. E quando ela vai ficando doente, vai diminuindo e vai ficando disfuncional. Entendeu? Ela começa a não funcionar, e não funcionando gera o quê? Radicais livres de oxigênio, espécies reativas de oxigênio. E isso provoca liberação no sangue e vai inflamar todo o sistema nosso. Então, são pacientes que são inflamados. Entendeu? E paciente inflamado pode gerar vários tipos de problemas. Então, quando a gente fala de não romantizar a obesidade, é isso, porque a obesidade é um problema seríssimo de saúde pública. Pra você ter ideia, nós temos 1 bilhão de pessoas com obesidade no mundo. É pouco? 1 bilhão. É muita gente, hein? 1 bilhão de pessoas com obesidade. 13% da população mundial. 13% estão sofrendo obesidade. E tem países que tem mais, né? Você vai para o Brasil, 22%. 11% de crianças obesas no Brasil. Estados Unidos vai para 40%, 50% de obeso. Então, é uma coisa absurda a gente falar isso. De fato, uma condição... É um grave problema de saúde pública, nós poderíamos dizer. Então, uma coisa que eu quero enfatizar aqui, antes de entrar nos tratamentos, é que a pessoa com obesidade ela tem que entender que ela está doente, assim como o hipertenso tem pressão alta, precisa tomar remédio e mudar o estilo de vida. Assim como o diabético tipo 2, que é aquele que desenvolve ao longo do tempo, precisa tomar medicamento ou não, ou às vezes é só estilo de vida, a dieta, mudar. Então, a pessoa com obesidade tem que cuidar. Você ter ideia, 42% do câncer nos Estados Unidos está associado à obesidade. Olha que absurdo. E uma coisa interessante que eu vi, que é informação bem interessante, o principal fator evitável de câncer, se a gente pensar assim, o principal fator evitável de câncer, o cigarro. Qual o principal fator evitável de câncer do não tabagista? Obesidade. Incrível. Principal fator evitável de câncer do não tabagista é tratar a obesidade. Ele é evitar a obesidade. Entendeu? Então, a pessoa que está obesa, ela não tem que se contentar ali, ela tem que colocar ali, primeiro eu vou cuidar da obesidade, né? Antes de mais nada. Isso é um fato que o Dr. Alisson trouxe e que tem uma importância prática assim fenomenal. Obviamente que, nesse contexto, a gente não pode dissociar, por exemplo, a obesidade do sedentarismo, porque normalmente, obviamente não estou generalizando, mas normalmente os obesos tendem a ser sedentários, e o sedentarismo é que coopera, inclusive, para o surgimento da própria obesidade, né? E aí, nesse sentido, eu queria acrescentar o fato de que o sedentarismo que é estudado, né, ao longo de anos, por si só, já é um fator deveras associado com o surgimento dos cânceres, né? Há quem diga que mais de 40% dos tipos de cânceres são associados ao próprio sedentarismo. Então, percebam que quando a gente junta, né, o sedentarismo, mas todas essas alterações fisiológicas que você trouxe, Dr. Alisson, que estão incluídas no bojo da obesidade. Não tem como vermos a condição da obesidade a não ser pela perspectiva de uma condição patológica, de uma doença. Então, não é algo para se romantizar. É algo para ser visto de fato como um problema, um potencial problema para um indivíduo que a possui, nesse sentido, e obviamente é um alerta para a sociedade no sentido de que, como a condição que está associada a muitos outros problemas de saúde, ela precisa ser prevenida, né? E aí, nesse sentido, a gente até, em conversa com outros colegas e profissionais, a gente sempre ouve, né, o fato de que o Brasil não é um país em que existe a cultura, né, da prevenção. A gente não vê isso no dia a dia, é uma cultura tão forte. E eu gostei muito do que o Dr. Alisson falou, no sentido de que o paciente ele não precisa deixar para procurar um profissional de saúde quando o problema está instalado, né? Então, quando ele começar a perceber que, de fato, ele está com sobrepeso,
ele está com sedentarismo, ele tá tendo ali um comportamento mais sedentário. Esse paciente já começa a ter ali evidências subclínicas de que algo está errado com esse sobrepeso. É hora, talvez, dele, né, procurar um profissional e ter essa condição manejada para que ele não venha sofrer das consequências, que são muitas, né, doutor Alisson, da própria obesidade. Tem uma escala que é de Edmond, uma escala que avalia, que vai de 0 a 5, que avalia exatamente as consequências da obesidade. Que você pode dividir a obesidade em grau 1, né, grau 2, grau 3, mas você tem uma escala de estágios, que vai exatamente pelas comorbidades que vão surgindo. Estágio 0, aí vai para o estágio 1, que é o pré-diabético, estágio 2, o diabético, estágio 3, que é a lesão de órgão-alvo, e a gente classifica o obeso conforme esse estágio. E, obviamente, quanto mais cedo a gente começar a tratar a doença, melhor, né? Isso é fundamental. Isso é importantíssimo. Perceba que as pessoas precisam aculturar esse conceito, né? Um outro dia, vocês vão até achar engraçado, um outro dia eu estava conversando com um colega e a gente estava ali e tal, tomando um cafezinho, conversando, e ele tem obesidade. E aí... ele falando, né? Ah, não, porque eu tenho um maior cuidado com a minha alimentação, eu não como açúcar, porque se eu comer açúcar, eu vou ficar diabético, né? Existe aquela velha cultura, né? De que só vai se tornar diabético quem come muito açúcar, né? O que, de fato, é um grande equívoco. Mas só para vocês entenderem como isso tem um impacto na sociedade, né? O fato de quem tem a obesidade, por vezes, não se ver como uma pessoa doente. E ele fala assim, não vou comer açúcar, porque se eu comer açúcar eu vou me tornar diabético. E todos os meus exames laboratoriais, eles são o quê? Normais. Eles são normais, né? E aí, mas ele é extremamente sedentário, né? Ele não come açúcar, mas ele come muitas outras coisas que são tão maléficas quanto o açúcar. Mas o problema dele está onde? Tá no açúcar. Aí na hora que a gente foi pedir o cafezinho, aí ele falou assim, não, ó, o meu é sem açúcar. Então, tipo assim, o problema dele tá no açúcar. No fato dele não comer açúcar. Mas eu perguntei para ele, vem aqui, você... E os demais elementos da sua vida, você tem cuidado? Né? Você faz exercício físico de forma regular? Você tem um comportamento ativo que é diferente de você fazer exercício físico regular? Ele disse, rapaz, não. Eu nem faço exercício, eu sou extremamente sedentário, né? Se eu puder, né, eu faço tudo sentado no sofá. Mas o problema dele estava resolvido, porque para ele, o fato de não comer açúcar não o tornaria doente, mesmo não vendo que ele já é uma pessoa doente, né? Então, de fato, é necessário que a sociedade enxergue a obesidade a partir de um prisma diferenciado, né? Eu acho uma coisa interessante a gente falar também, né? Se você olhar, voltar, nós temos 2026, voltar aí 40 anos atrás, quase a gente não via gente obesa, né? O que é que mudou? Será que foi a genética nossa que mudou, né? 40 anos? Então, não foi a genética que mudou. O que mudou foi o ambiente onde nós estamos submetidos, né? Então, e para isso eu preciso falar o seguinte, existe uma coisa que é calorias in, calorias que entram, e calorias que saem, calorias out. Muitas vezes pensava-se que só comer menos e fazer mais exercício, que a pessoa todo mundo ia ficar magrinho. Mas não é. Isso a gente viu que tem um efeito, mas que não é sustentável. E outra coisa importante dizer, o nosso corpo ele gasta caloria. A gente está aqui sentado. Se a gente ficar sentado 24 horas, 70% dessa caloria gasta é o metabolismo basal. É para a gente estar respirando, com o coração batendo, o nosso sistema digestivo estar funcionando, nosso cérebro funcionando. Então, a maioria do gasto energético que o nosso corpo tem é basal, é para ele funcionar. Porque um cérebro para funcionar gasta 20% das calorias. Um fígado é o que mais gasta, que é uma usina de metabolismo. O fígado gasta 35% das calorias da gente. Então, 10% das calorias é efeito termogênico da comida. Então, você vê, é um pedágio, né? A gente come, mas paga um pedágio. A gente gasta as calorias ali. Vamos dizer, a gente comeu 1.000 calorias, mas gastou 10% ali para poder esse alimento ser metabolizado. Agora, 20% vem do exercício, do nosso gasto calórico. E esse exercício,
ele, muitas vezes, porque eu vou explicar porque eu quis falar sobre isso. Porque nós temos um exercício que está ligado àquele exercício especializado, que a gente chama de IT, que é a termogênese, a atividade do exercício. E tem o NEAT, que é a termogênese associada ao não exercício, que é aquela atividade diária. Que você falou aqui. Se ficar sentado é uma coisa, se a pessoa ficar em pé, você tem ideia, dobra. Você dobra a taxa equivalente metabólico. Então, se a gente gasta em repouso, nós temos um aviador de 3,5 por quilo por minuto, em pé, ela vai para o dobro. Então, o gasto calórico, você fica em pé. Então, a pessoa que passa o dia inteiro sentado, se ela ficar em pé várias vezes no dia, ela já está gastando caloria. Então, se ela faz mais atividades, né? Então, você pode aumentar tanto o exercício, quanto aumentar aquele exercício que não está programado, que é você subir escada. E, você mora no segundo andar, ou no primeiro andar, vai de elevador. É o cara que tem uma padaria na esquina e o cara tira o carro da garagem para poder ir comprar o pão. Vai no primeiro, exatamente. Está no primeiro andar, segundo andar, quarto andar, vai elevador, escada rolante, sobe a escada. Então, isso faz diferença. Tem trabalhos, inclusive, que mostram essa questão do conceito do comportamento sedentário, né? Pessoas que são fisicamente ativas, malham ali 1 hora, exercício de alta intensidade, mas experimentam, por exemplo, na sua atividade laboral, ficar 6 horas, 7 horas sentados. Então, existem trabalhos simples que mostram que caminhadas no próprio período da sua gestão do tempo de trabalho, você fazer caminhadas com um tempo determinado, você diminui o risco cardiovascular. Ou seja, hoje o que se fala não é somente você querer performar, você mudar hábitos. E mudar hábitos simplesmente significa gastar energia. É o que Alisson está falando com propriedade. Então, eu acredito que isso perpassa muito por hábitos de vida. Né? Não adianta a gente querer uma fórmula mágica, a gente tem que mudar hábitos, né? E tudo que a gente tem falado até o momento fala muito sobre isso. E aí eu queria, Alisson, mais uma vez ouvir um pouquinho de você, esse enfrentamento com esse paciente que chega, que vem de uma cultura, né, de ser estigmatizado, que vem de muitas vezes, quantas vezes, Tiago, a gente lidar com pacientes que eles não gostam de fazer exercício físico, mas que ele percebe no contexto da doença que precisam mudar algo. E ele chega para você. E aí muitas vezes o convencimento é um convencimento muito claro, né, à luz da evidência, mas muitas vezes, além de você convencer ele em dar o start inicial, você precisa fazer com que esse paciente ele permaneça ali adepto a bons hábitos de vida. Talvez aí seja um grande enfrentamento. Eu queria saber qual foi a sua experiência desse paciente que chega ao seu consultório, que experimenta fazer da sua rotina hábitos saudáveis, mas que por algum momento ele se perde nesse caminho. Como é que é esse direcionamento seu aí com esse paciente? Em geral não é fácil. Não é fácil. Em geral não é fácil. Nosso corpo, ele tem um set point. Quando você ganha peso, vamos ser com uma pessoa que pede 60 quilos, ela vai pesar 120. O corpo ele vai tentar de tudo para manter os 120. Então, ele sempre vai ter essa tendência. Então, o paciente, geralmente, ele chega, ele fez uma dieta, ele tentou fazer um exercício, mas não viu resultado, desistiu. Ele chega, às vezes, desanimado. E se você vai propor dieta, exercício físico, a maioria das vezes ele já fez e não deu certo. Ele vai buscar algo mais. E algo mais não é só isso. Não é só uma canetinha dessa que vai resolver. Então, você tem que tentar resolver esse problema de forma estruturada. Não é um medicamento pontual a mais do que foi feito que vai resolver. Então, você tem situações que você ganha peso por conta da sua microbiota intestinal. Hoje você foi em 2010, você foi publicado poucos artigos sobre microbiota intestinal. De lá para cá, você tem inúmeros artigos sobre microbiota intestinal falando sobre de determinadas doenças. E a gente viu que o paciente com obesidade ele tem mais bactérias firmicutes no intestino grosso do que o bacteroides. Você tem ideia. Então, tudo isso, a medicina da obesidade, ela vem estudando. Então, quem tem mais firmicutes, por exemplo, a pessoa comeu aqui uma refeição de 300 calorias e o outro comeu 300. Quem tem mais firmicutes, esse de 300 virou 400, porque digeriu as fibras. Então, ele vai absorver mais caloria. Entendeu? Então, isso é uma coisa. A pessoa, às vezes, engorda porque tem mais bactéria intestinal descompensada. E tem desbiose intestinal. E outra coisa também interessante falar é que, às vezes, o paciente ele tem
é considerado que é aquele que queima a gordura. Queima a gordura, eu não engordo, queima a gordura. Na verdade, ele tem o quê? O NEAT, que é aquele exercício, atividade que não está associado ao exercício, alto. Então, ele faz tudo a pé, a distância. Então, ele vai gastando a caloria ali. Então, assim, o paciente que busca a gente busca fazer esse entendimento, né, do que ele já passou, do que ele está sofrendo agora, das comorbidades, entender o momento atual, esclarecer isso para ele, que ele tem que tratar, não é por estética. A estética é secundária, eu entendo estética como secundária, porque eu estou tratando uma doença, e a doença tem que ser conduzida da melhor forma possível, né? Muitas vezes, a gente costuma dizer que a obesity first, primeiro trata a obesidade, para depois estar buscando as outras coisas. A obesidade é a base. Você pode começar em paralelo a tratar as outras doenças que forem contrárias, mas a obesidade tem que ser tratada primeiro. É nesse sentido, doutor Alisson, eu queria trazer algo de extrema importância, né? Além dos aspectos que já foram aqui outrora elencados, que é a questão da obesidade sarcopênica, né? Que é uma entidade que hoje tem sido cada dia mais estudada, mas que nesse sentido eu queria trazer para o nosso espectador a ideia de que o obeso, apesar de ser obeso, ele pode ser também sarcopênico. Já viu aquele gordinho que se acha forte, né? Uma época até a gente brincou disso com você, né? A gente falava assim, pô, é o cara que é gordinho e ele se acha o quê? Não fique chateado. É o cara que é gordinho, tá acima do peso, ele tem obesidade, mas ele acha que, a despeito do peso bruto que ele tem, não existe a possibilidade dele ser sarcopênico, porque ele é pesado, entre aspas, né? E aí, obviamente, esclarecendo para as pessoas que desconhecem o conceito de sarcopenia, né? Sarcopenia é uma entidade clínica que tem uma importância fundamental no âmbito da saúde em geral, uma vez que sarcopenia envolve o quê? Massa muscular, força, funcionalidade, independência. Então, em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Que o paciente que tem a obesidade, apesar de ter um peso bruto elevado, isso não quer dizer que ele não seja sarcopênico, né? Porque dentro da sua constituição, da sua composição corporal, né, ele tem ali uma massa bruta grande, mas ele tem uma depressão, uma perda muscular imensa e que, obviamente, precisa ser considerada tanto no âmbito do manejo, porque se esse cara não fizer exercício resistido para recuperar essa massa, quando ele for usar as canetinhas que a gente vai falar agora, né, em seguida, o que é que vai acontecer? Ele vai continuar perdendo massa muscular. E se ele continua perdendo massa muscular, ele está assinando ali o quê? Uma futura dependência, né? Esse vai ser um novo dependente no futuro. Vai ser aquele idoso que vai trazer consigo no seu bojo uma sarcopenia brutal e que vai, obviamente, impactar na sua sobrevida, na sua longevidade e na sua funcionalidade, correto, doutor Alisson? Sim. É interessante falar que a gente classifica o obeso muitas vezes pelo IMC, que é o Índice de Massa Corporal, né? Que hoje a gente costuma utilizar o IMC para indicar o tratamento farmacológico. Por exemplo, quem tem um IMC, o normal, é até 25, né? 18,5 até 24,9. Né? Aí de 25 a 30 ele tem sobrepeso. 30 a 35 ele tem obesidade grau 1. Então quem tem obesidade tem indicação de fazer tratamento farmacológico a depender, se for indicado. Ou então se ele tem sobrepeso, 27,5, mas se tem uma doença, outra doença, tem diabetes, tem retinopatia diabética, ele tem hipertensão, então aí ele tem indicação de tratar. Mas quando a gente pensa no obeso, Tiago, a gente tem que ter essa questão, porque às vezes você tem um fisiculturista, né, que ele tem um MC de 40, mas ele não é obeso. Ou então aquele intermediário que ele tem a gordura e tem a massa muscular forte, Tiagão, fortão. Grandão, aí. Forte. Fortão. Não estou te chamando que sofre de obesidade. Eu não vou falar gordinho, porque eu não falo mais isso. Sofre de obesidade. Nós aqui falamos, hein? Nós falamos, sofre de obesidade, que é uma doença. Então, e a pessoa
que está com IMC normal, ela pode ter obesidade abdominal e sarcopenia, por exemplo. Então, pode ter o obeso sarcopênico, aquela pessoa que tem realmente um IMC alto e a massa muscular baixa, mas pode ter a pessoa que tem um IMC normal com sarcopenia, que ele funciona como obeso porque ele tem excesso de gordura branca, que é produtora de gordura branca. A gordura pode estar no tecido subcutâneo, pode estar na gordura visceral. A visceral é pior ainda porque ela produz muito mais interleucinas inflamatórias, né? Principalmente a interleucina 6 e o TNF-alfa. Então, quer dizer o quê? Em geral, o peso não quer dizer nada. Você tem que ir além do peso e da altura da pessoa. Aí entra como diagnosticar corretamente a obesidade, aí vai entrar o quê? A bioimpedância, né? Entra o DEXA, que é um exame que você faz através de radiação, raio-x, para ver a composição corporal. Então, assim, o obeso sarcopênico, para mim, é o mais complicado, é o paciente que sofre mais desafio para tratar, porque todo paciente que perde rápido, ele perde músculo. O corpo ele não consegue dizer, músculo, eu vou proteger o músculo, eu vou perder só gordura. Vai perder tudo. O corpo não tem essa sabedoria, entendeu? Ele quer sobreviver, então ele vai tirar energia do músculo, ele vai tirar energia da gordura, entendeu? Então ele tenta sobreviver, porque ele entende que ele está ameaçando a vida dele. A pessoa que tem 100 quilos e baixa para 80 em 2 meses, o corpo, esse cara está morrendo. Ele vai entender assim. Então ele vai tirar músculo, vai tirar gordura, vai tirar o que ele pode ali para tentar sobreviver. Então a pessoa que tem a obesidade, que está acima do peso, acima do IMC de 30 ou 27,5 com comorbidade, e tem a sarcopenia, esse é o mais problemático, a meu ver. Ou seja, o fato dele ter sobrepeso, obesidade que seja, não quer dizer que ele não possa ser sarcopênico. Sim. Né? Que isso não seria isso, doutor Alisson? Que sim. Fique claro para o nosso público, né, que ele pode sim ser obeso e ao mesmo tempo ser sarcopênico. Né? É importante deixar claro que todo obeso ele é desnutrido. Entendeu? Ele não está bem nutrido. Ele tem deficiência muitas vezes de vitamina do complexo B, de minerais, entendeu? E se ele faz uso de outras substâncias, por exemplo, de álcool, ele pode ter outras deficiências nutricionais. Isso é um assunto que a gente pode tratar depois. Mas geralmente em consultório eu vejo, porque a gente faz dosagem de vitaminas e a gente vê que esses pacientes estão deficientes. O que é um baita contrassenso, né? A gente dizia assim, poxa, o paciente tem come obesidade, muito, né? Come muito, tá nutrido, tá cheio de vitaminas. E não come porque ele é fraco, não. Ele come porque ele tem os hormônios regulados. Ele sofre disso, ele quer recompensa. Então, esse paciente obeso, não é por falta de vontade, é que eles vão embater mais isso, porque é importante, porque parece que o cara está obeso, você vê ele comendo lá, mas, gente, porque o cara está obeso, ele continua comendo. Gente, o cérebro comanda, ele não consegue deixar de comer, entendeu? E principalmente esses alimentos são ricos em carboidrato, ricos em gordura e açúcar, entendeu? Que traz prazer, porque ele tem uma desregulação do sistema mesolímbico, que é o sistema do prazer. Então, ele precisa dessa recompensa do prazer. Então, nunca julguem um obeso porque está comendo. Porque não é culpa dele, é hormonal. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre essa questão que vai além do peso, né? E aí quando a pessoa quer emagrecer, a meta qualitativa e quantitativa é o peso que vê naquela balança ali, que muitas vezes não é a balança de bioimpedância, aquela balança simples. E eu acho que é oportuno aqui nesse momento a gente começar a correlacionar, que é uma das grandes inquietações desse podcast, falar um pouquinho sobre o uso das canetas e o exercício físico, né? E aí quando a gente vai para falar de composição corporal, vocês falaram muito bem, né? A questão da importância da massa magra, né? Quando você correlaciona isso com a massa de fato de gordura. E aí você vai para aquela pessoa que começa a usar a caneta, e aí eu vou pegar um viés talvez para inquietar aqui a discussão, aquela pessoa que começa a usar a caneta, muitas vezes sem uma orientação médica, e o que ela quer é perder peso. E de repente ela pode estar perdendo massa magra, está retroalimentando uma sarcopenia, uma obesidade sarcopênica, e isso traduz perda de saúde, mas aos olhos dela e da sociedade,
ela está no caminho certo de perda de peso. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho da sua experiência, da prescrição das canetas e quando é que essa prescrição, o uso da caneta, ela traz consigo o conceito de saúde, entendendo que é muito mais do que você vê na balança. Essas canetas surgiram principalmente com os análogos de GLP-1, entendeu? É um hormônio, a incretina, produzida pelo intestino, mas que age também no cérebro. E ela veio surgindo como uma revolução no tratamento da obesidade. Começou com uma droga utilizada inicialmente por diabetes, tipo 2, a liraglutida, que a gente tem uma perda de peso de 7, 8%, que era uma injeção diária, todo dia tinha que aplicar. Depois veio essa, eu não trouxe a liraglutida, eu tenho aqui, essa que é a semaglutida. Eu gosto de estudar muito brincando com mnemônico, ou palavrinha, né? Sema de semanal. Semaglutida, tem que usar toda semana. Boa. E ela chega até a perda de peso de 15 quilos. Então, costuma você pensar aí 100 quilos. 100 quilos, você perdeu 15 com essa. 15 quilos foi embora. A lira, que eu não tenho aqui, você perdia 8 quilos. Né? Que essa aqui só age em um receptor agonista. E você tem essa de cá, que é tirzepatida, que é vulgarmente conhecida como Mounjaro. Essa é a Ferrari, né, doutor Alisson, hoje? Essa que é a Ferrari? Ela hoje aprovada é a que traz mais benefício na perda de peso. Né? Ela chega até 22% a 23%. Então, aquela pessoa de 100 quilos, ela elimina 22, 23 quilos. Quase igual a uma cirurgia bariátrica. É muita coisa, hein? Também semanal. Mas tudo isso que nós falamos aqui não é um tratamento isolado. Ela precisa ter todo o cortejo de mudança do estilo de vida, né, do apoio ao paciente, do estímulo ao paciente. Você usa até o uso de smartwatch, tem estudos mostrando que traz benefício na adesão ao tratamento, porque você mostra ali as passadas que a pessoa fez, a atividade física, você monitora o sono, que tudo isso está correlacionado. Então esse aqui já é um dual, já age no GLP-1 e já age no GIP. A gente costuma dizer que o GLP-1 é esses hormônios como se fosse uma orquestra sinfônica, e o GLP-1 fosse o violino, e o GIP é como se fosse o violoncelo. Então ele ajuda a você ter essa sinfonia, mas o violino se destaca. Então, quando você fala de usar a caneta para emagrecer, ela funciona assim bem. Existem pessoas que são hiperrespondedoras, que ao invés de perder 22 quilos, vai perder 30. Existem pessoas que são hiporrespondedoras. Existem pessoas que não são respondedoras. Isso quer dizer que o cara pode lançar a mão aí das suas economias para comprar uma caneta dessa e de repente vamos dizer que o cara toma isso por conta própria e existe então o risco dele não perder peso. Existe risco de ele não ter uma boa resposta, ser um hiporrespondedor. E as mulheres mais sofrem com isso, porque as mulheres têm outras coisas a mais que os homens têm. As mulheres têm mais botões, né? Pense no cockpit de um avião. Ela tem botões a mais. Ela tem menopausa. Então, a mulher, depois da menopausa, tem um risco de engordar. A mulher tem gravidez. Então, tem hormônios diferentes. É um quebra-cabeça, É um quebra-cabeça. E a gente tem que entender isso. Perfeito. E vem cá, doutor Alisson, diante dessa banalização, né, do uso, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre contraindicações. Existem contraindicações relativas, existem contraindicações absolutas, e isso partindo de uma prerrogativa daquele paciente que apenas adquiriu a caneta. Hoje a gente sabe que a gente passa por um outro problema de saúde pública, que é a própria relação da aquisição das canetas, né? Hoje a gente sabe, a grande mídia está inclusive pautando isso direto, né? Outros países vendendo isso de forma ilegal. Essas canetas chegam ao Brasil de forma ilegal, elas são usadas de forma ilegal. O contrabando, a falsificação. E isso gera uma série de consequências. Mas a pergunta agora para aquelas pessoas que estão nos ouvindo: existem contraindicações relativas, existem contraindicações absolutas e que você não deve usar de hipótese nenhuma? Existe sim. Existem contraindicações, existem efeitos colaterais. Então, isso tem que deixar claro aqui para todo mundo. Em primeiro lugar, você tem que ter o seu médico, né? Perfeito. Um médico que trate, seja um endocrinologista, seja um nutrólogo, seja um clínico, né? Que ele se especialize nessa área da obesidade, que ele busque, né, fazer esse acompanhamento seu. Então, por exemplo, a pessoa pode ter alergia
a um recipiente da substância, não só ao análogo do GLP-1 ou do GIP, mas aos componentes da fórmula. Ele pode desenvolver, talvez descubra só depois de aplicar a primeira dose. Então, um outro tipo de paciente que tem que ser pesquisado, ou história familiar ou história pessoal da doença, que é o câncer de tireoide, medular. É aquele que tem a tendência para aumentar o cálcio no sangue. Então, se ele tem um histórico familiar, não é que seja consideração absoluta, mas tem que ser monitorizado, dosar calcitonina a cada 2, 3 meses, fazer ultrassom, explicar para ele que ele, olha, se você perceber aumento do volume do pescoço na região, antecipa o ultrassom, certo? Existem algumas contraindicações. E os efeitos colaterais mais comuns, tanto da SEMA, que é semaglutida quanto hepatida, tem muito a ver com o aparelho digestivo, tá certo? Então você tem náusea, você tem vômito, você pode ter diarreia, você pode ter obstipação, contracência, mas pode ter. Então você pode ter efeitos muito mais gastrointestinais. A tirzepatida, como ela perde peso muito rápido, também você tem a perda de cabelo. Então, o cara compra uma caneta e ganha uma calvície, né, de bônus. E por vezes, além do coice, é queda, ele não perde peso. E não perde peso. É um efeito colateral, pode acontecer, gente. Por quê? Porque você termina comendo pouco. Hoje em dia, Tiago e Tiagão, a preocupação, quando você trata a obesidade, não é se a pessoa está comendo muito. É se ela está comendo suficiente. Entendeu? Porque a pessoa para de comer, não tem mais fome. Aí começa a comer pouco, ingere pouca proteína, baixa densidade nutricional. Então, por que a perda de peso com essa de cá e não com a de cá? Porque você perde mais de 20 quilos aqui. Então você tem uma deficiência, pode ter deficiência nutricional associada porque ele não está comendo. Então a principal mineral associada com a perda de cabelo é o zinco. Então, você vê que são coisas que o médico ele tem que entender disso, né? Perfeito. Então, assim, doutor Alisson, a gente percebe claramente, né? E aí esse direcionamento é para vocês que vê no case aí de um amigo que perdeu X quilos. Deu certo, o cara dormiu acima do peso e acordou magro. E é o que está acontecendo. Não dá para a pessoa fazer... partir para uma empreitada dessa sem ter o aval de um médico, o direcionamento de um médico, até para ele entender quando o bem não é o esperado, né? É o princípio da não maleficência. A primeira coisa é não fazer o mal. Exato. Não é verdade? Então, assim, é muito importante deixar essa mensagem como uma mensagem também central desse nosso bate-papo. Não dá para você simplesmente começar a fazer isso porque você está em uma onda aí, porque o querer perder peso é algo positivo. E vai ser ainda mais positivo se isso vier com esse combo que a gente fala há pouco, que é o hábito de vida saudável, que é o direcionamento de um profissional médico e de toda uma equipe multidisciplinar. Então isso para mim é um ponto central nesse nosso bate-papo. E uma outra coisa, além dessa questão do fazer por vontade própria, sem um direcionamento, é a questão da dose. Aí eu vou trazer um case mesmo de uma experiência que eu tive com um amigo meu, que ele passou pelo médico. Foi um amigo seu mesmo? Ele foi um amigo meu. Ele teve a indicação e ele, por iniciativa própria, ele burlou as doses, né? O doutor Alisson acabou de falar ali, tem uma forma até didática, questão de... Tem algumas canetas que são de uso diário, outras de uso semanal, e ele tem uma dosagem específica, né? E aí ele acabou aumentando aquela dose e ele teve um mal, teve que ir para o hospital, enfim, teve sintomas gastrointestinais, ele ficou literalmente desidratado, né? Ele teve diarreia, ele teve vômito, inclusive eu acabei dando socorro para ele, a gente foi para emergência e o manejo dele, eu acho que foi equivocado nesse sentido em relação à dose. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da dose para tipos específicos das canetas. Por exemplo, a liraglutida, que é vendida como Saxenda, você aumenta a dose toda semana. Uma semana uma dose, na outra semana outra, e você vai observando se o paciente tem efeito colateral ou não, se está nauseado, se não está, se tem dor abdominal. A semaglutida, que é o Wegovy, né? Antigamente se falava muito no Ozempic, mas aprovado aqui no Brasil o Wegovy, porque ela chega a uma dose maior. E ela também tem uns efeitos muito parecidos colaterais, né? Lembrando que além desses que você falou aí, de náusea, diarreia, vômito,
desidratação. O risco maior quando você tem a dor abdominal é de pancreatite. Entendeu? A pancreatite pode ser grave, pode levar o paciente para UTI. E pode ser fatal, não é isso? Pode ser fatal. Entendeu? Agora, a acidodeus ela é rara. Geralmente, 1 a cada 1000 pacientes ou até mais. Entendeu? É raro. Alguns estudos mostram bem menos que isso, mas até 1 para 1000 pode desenvolver a pancreatite. Não grave, mas pancreatite aguda. E precisa de internação e tal. Vai que o cara é o sorteado, né? É o... Pois é. Então, são assim, nada vem sem risco, né? O risco de ficar obeso talvez seja maior. Então, tem que buscar esse tratamento. Mas assim, só a título de resumir um pouquinho, isso daqui nunca vem sozinho. Ela vem a dieta, né, com a redução da ingestão de caloria e aumento da densidade nutricional. Você vem com a atividade física, que a atividade física divide em 2 tipos, não agora em HIIT ou NEAT, mas em aeróbico resistido. Perfeito. Então o número tem que ficar na cabeça da gente. Aí você que quer começar a fazer uma atividade física. O número da sua meta é de 150 a 300 minutos por semana, na Academia Americana de Esporte. Então, para você deixar de ser sedentário, existe uma passada, são os passos. Você tem que ter pelo menos, quem tem menos de 5.000 passos por dia, passo meio de caminhada, sedentário. Entendeu? E se você quer ser ativo, você tem que dar 10.000 passos por dia. Às vezes, quando eu vou olhar quantos passos já dei hoje aqui. Perfeito. 10.000 passos. Então você tem essa questão de fazer exercício aeróbico. Qual a recomendação aeróbica? Então, 150 a 300 minutos por semana. Moderado. Se for leve, tem que fazer mais. Não vai resolver. Então você tem exercício para perder peso. Você tem exercício para manter o peso, a quantidade de exercício. Existe um nome chamado FIT, que é o F de frequência e intensidade, moderado, time spent, gasto no exercício, o tipo de exercício, o outro T do FIT, e o E, o entusiasmo. Então, você vai, na hora que o educador físico vai prescrever, ele tem que avaliar o FIT. Todos esses elementos. Todos esses elementos, para poder fazer com que aquele paciente tenha um entusiasmo, o tempo direitinho, conforme o protocolo. Então, por exemplo, se você perdeu o peso e agora quer manter, o melhor remédio é o exercício físico. Para perder peso não é o melhor, mas o melhor para manter o peso é o exercício físico, acima de 250 minutos. Rapidinho, Thiago, nesse sentido, você me fez lembrar, doutor Alisson, de uma coisa relevante. Durante alguns anos, isso já tem de algumas décadas para cá, vários trabalhos científicos evidenciaram que o exercício físico por si só, ele não é capaz de induzir uma perda de peso, não é? Quando prescrito como componente individual, né? Pensando nesse desfecho. Né? E aí muito se discutiu a esse respeito, porque indivíduos com sobrepeso e obesidade, por vezes achavam que o remédio para a sua obesidade estava no exercício físico somente, como sendo, vamos dizer assim, um elixir, né? Como sendo o único remédio que ele teria para, de fato, perder peso. Começar a correr mais vou ficar magrinho. Suar a camisa. Né? E aí os trabalhos começaram a mostrar o quê? Que o exercício por si só não gerava, nesse tipo de paciente, um déficit obeso, calórico a ponto dele perder peso. E daí muita gente interpretou isso de forma errada, né? De que forma? Poxa, não tem benefício. Não tem benefício para perder peso, então não vou fazer exercício. Equivocado. Não entendendo que o exercício ele é apenas uma peça do quebra-cabeça, né? E aí eu já nesse ínter te trago uma outra pergunta que é baseado nos últimos achados que nós temos por parte da ciência. Sim. No que se diz a respeito do uso dessas canetinhas, né? Comprovadamente, os pacientes perdem peso, na maior parte das vezes. Eles chegam a perder 1/4, né? Como a gente falou, 25% do peso... De músculo, massa muscular. Né? 25% do peso bruto. Mas alguns trabalhos recentes têm mostrado que desses 25% do peso bruto que ele perde, 50% dele pode ser o quê? Massa muscular. Ou seja, o cara está perdendo, vamos dizer aí, 20, 30 quilos, mas ele está perdendo 15 quilos de quê? De músculo. Então.
E a gente tem que parar, né? Você que está vendo a gente tem que parar, né, de considerar o fato de que o músculo é apenas um componente estético, um componente do peso, um componente da composição corporal. O músculo é um órgão metabólico. Então, se o paciente ele perde músculo, isso tem um impacto mais do que significativo em sua função metabólica. Correto, doutor Alisson? Sim. Então, o que acontece? Toda perda de peso rápida, o organismo ele não vai pensar, eu vou só queimar gordura, eu vou só queimar músculo. Ele vai queimar tudo, tá certo? Para manter aquele organismo funcionando. E essas canetas agora, como essa de cá, que vem a 22,3% do peso corporal, e aí vem a retatrotida, que vai chegar a 28% do peso corporal, 28 quilos, o cara de 100 quilos vai para 28, então vai cair cabelo, vai ter essas coisas. Então, existe, o médico que vai tratar disso, ele precisa criar um sistema de acompanhamento, entendeu? Não dá para você, olha, toma aqui e vai embora. Não adianta nada, ele vai ganhar tudo de novo, vai perder massa muscular, que é um patrimônio, massa muscular é patrimônio, a gente não deve perder. Então, você tem que ter um protocolo de treino resistido, no mínimo 2 a 3 vezes, de um grande grupo muscular, de quadríceps, né, de dorsal, peitoral, no mínimo 2 vezes por semana, para manter essa massa muscular. Aí, por exemplo, a Associação Americana de Obesidade, ela não inclui muito a questão de suplementação, mas ela garante que você tem que consumir no mínimo 1,5 grama de proteína por quilo de peso ajustado. Não o peso atual do paciente, nem o peso ideal, é o peso ajustado, que é uma formulazinha que você calcula, que o peso termina ficando um peso intermediário. E se for um idoso, vai para 2. Se for um obeso sarcopênico, 2 gramas de proteína por quilo. Se ele não conseguir comer, aí que entra um whey, aí que vai entrar uma creatina, perfeito. Entendeu? Aí que vai entrar um ômega 3. E entendeu? aí o cara tá achando que a solução da vida dele é usar essa caneta, né? Enquanto que ele tá torrando o peso e junto do peso ali, ou melhor, nesse bojo aí, ele tá torrando o músculo. Ou então ele vai fazer uso de anabolizante. Eu vou perder a gordura e vou encher de músculo aqui para tentar não perder a massa muscular. Reverter a massa. Então tem que ter muito cuidado com o anabolizante junto com isso, porque 1 quilo de músculo você consome. Antigamente pensava que 1 quilo que você ganhava mais consumia 50 quilocalorias. A gente sabe hoje que consome só 13. Então é legal ganhar músculo, vai aumentar o metabolismo basal, mas não é o que resolve. Então a boca é o principal. E a boca vem com isso. Aqui vai controlar a sua fome, vai te dar saciedade, vai regularizar aqueles desejos. Então, quando você vai para uma churrascaria, você não come, fica lá entupido, e você chega lá, vizinho, vem cá, qual a sobremesa? O cara está entupido, mas quer a sobremesa, por quê? É aquele gatilho da dopamina. Então, isso aqui tira o gatilho da dopamina. Tem estudos, Thiago, mostrando, inclusive um estudo meu que a gente publicou na Journal of Diabetes, que mostra que você diminui o risco de addictness, de ficar viciado no álcool e drogas, certas determinadas drogas, porque você diminui esse estímulo compensatório, entendeu? Então aqui aquela vontade de ficar toda hora, aquele ruídozinho na cabeça, pô, tem que comer alguma coisa, tem que comer um doce, tem que comer. Quando você toma isso aqui, acaba o ruído, o cérebro fica mais tranquilo. Você não tem mais esse ruído. Mas que fique claro, hein, doutor Alisson? Diga aí pra gente, diga aí pro nosso espectador. Que fique claro, tira esse ruído, mas o cara não vai comprar isso aqui, usar, perder peso e vai ficar sentado no sofá. Não é isso? Sim. E outra coisa, assim como o diabetes e a hipertensão, que faz o tratamento a longo prazo, o tratamento da obesidade é a longo prazo, né? 2 meses, perdeu lá os 20 quilos e acabou e voltou à vida normal. Entendeu? Ele tem que ser tratado a longo prazo, acompanhamento médico, acompanhamento às vezes com psicólogo, às vezes com educador físico, perfeito. Entendeu? A longo prazo. Nesse sentido, se falou a palavra reganho, e há trabalhos, viu, Tiagão, que fala de reganho. Há trabalhos, por exemplo, que evidenciam que os pacientes retornam ao peso original dentro de um período de até 15 meses. Perceba que eu não falei em 15 meses, eu falei até 15 meses. Então o cara
gasta uma grana porque isso aqui não é barato, correto? Sim. Gasta uma grana. Essa aqui é dose de 5. É? A primeira dose terapêutica, a segunda dose é 10, a terceira dose é 15. São 3 dessas. Então, pois é, o cara vende o carro, vende, né? Tudo que tem, usa as economias. Mas não se dedica a um tratamento multidisciplinar. Investe nisso aqui. E aí o que acontece, Thiagão? O cara desce no play, 2 meses depois o cara tá bem mais magro, ninguém conhece o cara. E aí o tempo passa e o que o pessoal vê depois de um determinado tempo? Ele ganhando peso novamente. Rapaz, aquele cara não é o que tinha perdido 20 quilos, foi o que aconteceu com ele, né? E isso é um grande perigo, né? Eu preciso falar com vocês aqui que é uma coisa que está se vindo depois da fase 4, né, de surveillance, né, depois da fase 3, relatos de suicídio com o uso dessas canetas, entendeu? Então, ideação, suicídio e depressão é uma coisa que o médico vai monitorizar. Se o paciente já sofre, tem que estar mais cuidado ainda. Se ele não sofre, tem que ficar atento durante o uso. Se ele está tendo uma depressão ou uma ideia de suicídio, que ele tem que ser interrompido esse tratamento. Tá? Não se sabe exatamente se é o uso da droga que causa isso ou é toda a mudança psíquica, comportamental ao redor do que está acontecendo, que pode provocar esses distúrbios aí. Voltando aqui um pouquinho ao campo da prescrição do exercício, eu conversava há pouco tempo com um educador físico que trabalha muito com esse paciente obeso e muitos usando as canetas, né? E o quão é desafiador prescrever exercício para esse paciente. Perceba, esses pacientes eles estão comendo pouco, certo? Perfeito. Eles comem pouco, ele tem uma saciedade que prolonga e faz ele comer pouco. Essa é a preocupação. Essa é a preocupação, né? Comer pouco demais. E aí ele não tem muitas vezes, aí é uma coisa que é usual, ele não tem um acompanhamento nutricional. Por vezes ele pode cair naquela exceção que você falava, que a suplementação ela é muito bem-vinda, ele não faz suplementação. Então ele come pouco, ele come mal, ele não tem o acompanhamento profissional que deveria e ele vai para uma academia fazer exercício de força porque tem que fazer, é importante, porque ele está perdendo massa magra. E algumas vezes, como é que o educador físico vai periodizar, vai prescrever um treino para essa pessoa? E algumas pessoas têm mal súbito na própria academia. Então, percebemos que é algo que precisa ser de fato, e é uma coisa que eu estou sendo bem redundante na minha fala, tem que ter esse acompanhamento que é multiprofissional. Não é Sim, isso? concordo. Eu acho que o uso das canetas está invariavelmente ligado, isso é uma opinião pessoal, mas que tem corroboração com a ciência, com um acompanhamento com o nutricionista. Sim, Faz parte, né? Faz parte. Dieta, exercício, principalmente exercício é a manutenção da perda de peso. E outra coisa importante que nós falamos assim, o sono. Se você dormir 6 horas por noite, você vai começar a reganhar peso. Entendeu? Você tem que dormir de 7 a 9 horas por noite. Então, às vezes você dá valor no exercício, aí o cara não dorme direito, qualidade ruim. Então, tem que buscar dormir. Perfeito. E aí, muitas vezes, esse cara que está usando a caneta, ele não é um praticante de exercício físico, ele é um iniciante, né, do exercício físico. Então, a prescrição desse paciente, desse indivíduo, é uma prescrição que envolve algumas nuances que precisam ser lembradas, não somente porque ele está buscando emagrecimento, não somente porque ele está querendo perder peso, mas porque ele está usando uma medicação que muitas vezes é hipoglicemiante. Às vezes o cara chega ali, ele não está se alimentando, ele chega ali em uma condição extrema. Vem no jejum, né? Vem no jejum e ele vai ali fazer um agachamento terra, ele vai fazer um leg press, ele vai fazer uma atividade que vai trazer, de repente, um mal súbito. Isso pode ser evitado se tiver um bom direcionamento. Não usem por conta própria. Procure uma equipe para poder te orientar. Eu acho que esse é o grande recado. Isso, Tiagão, quando doutor Alisson, quando esses pacientes, eles também não estão fazendo uso de suplementos que são esses suplementos que não tem comprovação científica nenhuma e que vamos dizer, se vestem de uma roupagem de termogênicos e que vão ajudar. E muitas vezes vem contaminados peso, com né? substâncias aí, por exemplo, nos Estados Unidos vem muito, uma droga que em 2010 foi proibida nos Estados Unidos, é a sibutramina. No Brasil ainda não foi proibido. Nos Estados Unidos é proibida, é a sibutramina, que é um derivado de um anfetamínico. E é com risco cardiovascular, é absurdo, entendeu? Então lá foi abolido. E aí muitas vezes vem esses termogênicos que colocam sibutramina. Termina perdendo peso, mas olha o risco por trás disso. Pois é. Então, meu amigo, perceba que não é só comprar caneta, não é? Muito mais que isso. Não é só ter acesso à caneta, né? É necessário
haver uma estratégia, um acompanhamento. Né? É necessário haver também responsabilidade por parte do paciente que toma isso aqui. Eu falo responsabilidade com o seu autocuidado, né? Responsabilidade com a adesão ao seu plano de tratamento. Né? Tiago trouxe bem aqui o episódio do próprio amigo que manipulou uma orientação médica. Então nós estamos falando de uma condição séria. Perder peso é uma condição que não é tão simples o quanto parece. Né? E o ideal, Thiago, que seja um médico, que assim, qualquer médico pode prescrever. Né? Aí você vai para um médico, aí o médico prescreve uma tirzepatida, só que o cara é obeso, ele teve um passado de infarto. Essa de cá é melhor. Vai perder menos peso, mas essa aqui foi que mostrou. Protege mais. Que ela reduz o 19% o risco relativo de efeito cardiovascular maior. É igual a estatina. Reduz o risco cardiovascular maior. Então, ao invés de botar a tirzepatida, não, por que não botar a tirzepatida? Porque eu vou perder mais. Eu vou colocar essa aqui porque você vai diminuir a chance de você reinfartar. Entendeu? Então, tem que ter conhecimento para prescrever isso aqui. Não é receita de bolo. Nenhuma doença é receita de bolo. A gente percebe quão arriscado, né? Nesse sentido é a gente, né, simplesmente comprar a caneta e fazer o uso. Se a pessoa tiver retinopatia diabética e não souber, a pessoa é diabético, isso aí vai piorar, o cara vai ficar cego. Pois é. Então, percebam o grau de responsabilidade que a gente precisa ter quando se trata dessas canetinhas. Né? O papo é bom, o papo é gostoso, a gente falou de ciência, falou de exercício, falou de obesidade, falou das canetinhas. O Dr. Alisson trouxe consigo aí uma série de informações que são não só atualizadas, mas informações que têm uma importância prática para a saúde, para a vida, para a longevidade. E se a gente pudesse, né, Tiagão? A gente ficaria aqui o quê? O dia todo. A gente ficaria aqui o dia todo falando de ciência, de exercício, de saúde. Mas já fica aí, doutor Alisson, o convite para a gente, quem sabe, num próximo momento, falarmos sobre suplementação. Sim. Né? O mercado da suplementação, hoje eu costumo dizer que é um mercado extremamente sedutor. Né? Sim. Mas que quando a gente vai a fundo olhar o que se comercializa, a gente percebe que a população está em risco. Né? Uhum. Eu costumo sempre dizer nos posts que a indústria não gosta de você, a indústria não gosta de mim, a indústria gosta do meu bolso. Dinheiro. Né? Gosta do meu dinheiro. Tanto na parte alopática quanto na parte não alopática. Então é necessário que a gente fique atento, de fato, para que a gente separe aí os meninos dos homens. Né? O que funciona, o que é que não funciona, o que é bom e o que é que não é. Fica aí o convite, tá? Para a gente falar sobre isso num próximo momento. E aí eu passo a palavra aqui para meu amigo Tiagão, as últimas colocações para a gente encerrar o podcast. Isso, não só agradecer mesmo a presença do Alisson, soma muita utilidade pública, né? Ele fala com propriedade, fala de ciência, mas ele atinge não somente a população técnica, mas vocês que estão em casa, que buscam aí mudança de hábito de vida. Eu acho que o recado central que a gente queria deixar para vocês é isso. Não adianta a gente querer pegar o atalho, o caminho mais rápido. Eu acho que o que fica aqui de informação é que a gente tem que buscar qualidade de vida acima de tudo, e para você ter qualidade de vida você tem que construir isso ao longo de um certo tempo e buscar isso com a experiência de pessoas que estão aqui para ajudar vocês, tá bom? Agradecer e fica mais uma vez aqui ratificando o convite, Thiago, para poder voltar a falar com a gente aqui de outros temas, não somente suplementação, que a Alisson tem experiência que vai somar aqui pra gente. Obrigado, amigo. Eu que agradeço aí pelo convite de vocês, foi um excelente papo sobre obesidade, abordamos, eu acho que bastante coisa. Realmente dá para falar mais tempo aqui, não dá para esgotar isso aqui. Eu acho que eu estou à disposição do grupo. Eu queria aproveitar o espaço aqui para você que está aí ouvindo e quiser ouvir mais sobre isso. Nós temos o nosso Instagram, que é dr.dr.alisson Silva, e também o nosso canal do YouTube, que é o Dr. Alisson Silva. Nós vamos ter conteúdo lá de obesidade, principalmente de obesidade, tá certo? Muito obrigado aí a vocês. E é um canal que o pessoal pode usar para fazer pergunta, né? Isso, doutor Alisson, você vai estar lá à disposição. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que esteve conosco durante esse bate-papo aí. Foi muito bom. E nós aguardamos você no próximo, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.
Fechou, Burilão?